Fala, torcedor vascaíno. A Betfair, patrocinadora master do Vasco, pode ajudar o clube a contratar um grande jogador para 2025. E o Verratti jogou contra o Flamengo com uma virose e já está de repouso para o jogo contra o Palmeiras. O Mané Garrincha passa por reforma no gramado para receber o jogo do Vasco e já tem 45 mil ingressos vendidos para a partida. E o possível transfer ban, citado por Marcelo Santana em uma coletiva, seria de Pumita Rodrigues e Paulinho. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Então, peço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento também nesse vídeo, é muito importante, ajuda demais a gente crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos para as notícias, vamos para as informações que tem bastante aqui para a gente comentar um pouco sobre. A primeira informação para a gente comentar sobre é sobre a Betfair, que pode ajudar o Vasco a contratar um grande jogador em 2025. Segundo o NT Vascaínos, a Betfair tem interesse em ajudar o Vasco a contratar um grande jogador em 2025. A patrocinadora Master quer apoiar o clube no pagamento dos salários. O assunto será discutido quando o Campeonato Brasileiro estiver acabando. A ida para a Libertadores ajudará. Então, informação importante aí. Tá aqui, ó, exclusivo Betfair, que é um grande jogador. A Betfair quer ajudar o Pedrinho a contratar um grande jogador em 2025. Ajudará o Vasco no pagamento do salário. O assunto será discutido quando o Campeonato Brasileiro tiver acabando. Então, informação importante aí pra gente saber, né? Talvez ano que vem, em 2025, pode pintar um grande reforço do Vasco. Esse ano pintou Felipe Coutinho, ano passado pintou Dimitri Payet, e ano que vem pode pintar um baita de um jogador. A gente estava cogitando aí, né? Teve muitas notícias de jornalistas e tudo mais sobre o Sérgio Ramos. A gente estava precisando de zagueiro, e aí teve o Sérgio Ramos ali no mercado, mas o salário dele era muito alto. Então, ano que vem, 2025, tem tudo para Betfair acabar ajudando o Vasco a trazer um grande reforço, como por exemplo aconteceu há pouco tempo no Corinthians com o Memphis Depay, que veio pro Corinthians com a ajuda da sua patrocinadora Master, tá bom? Então, cara, muito importante essa informação aí, muito importante esse dado da Betfair aí querendo ajudar o Vasco para trazer reforços de peso para 2025. Obviamente, a gente jogando uma Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil esse ano, ajudaria muito trazer esses reforços, tá bom? Então, informação importante pro torcedor vascaíno ficar sabendo aí. Talvez vai que ano que vem pinte um Sérgio Ramos, vai que ano que vem pinte um jogador que fique livre no mercado aí, que jogou muito na Europa. Vai saber, né? Tem tudo pra gente conseguir trazer um baita de jogador aí ano que vem, caso essa notícia for verdadeira, tá bom? Então, informação importante para o torcedor vascaíno. A outra informação é sobre o Pablo Verratti. É o seguinte, o Verratti contraiu uma virose e já está em repouso, visando o jogo contra o Palmeiras. O centroavante, inclusive, atuou contra o Flamengo, já em um estado febril. Reconhecendo sua importância para o time, o argentino foi para o sacrifício no Clássico. Cara, informação muito importante, né? Como o Verratti é ídolo do Vasco, né? Como ídolo não, né? É exagerado falar que ele é ídolo, mas a admiração que ele tem pelo Vasco é muito grande. E obviamente os torcedores adoram o Pablo Verratti, né? É um baita jogador, um jogador muito, muito importante pra gente. Pro ano aí 2024, ano passado foi muito importante pra gente também. Esse ano tem tudo para ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se não o artilheiro. Então, informação importante pra gente aí saber a importância do Pablo Verratti. Ele sabe a importância dele de estar em campo com uma virose até, que obviamente atrapalha muito. A gente viu que o desempenho do Verratti não foi tão bom como no Clássico, né? Por mais que a bola não tenha chegado muito e tal, mas o desempenho dele não foi tão bom. E um dos motivos seria essa virose aí também, tá bom? Então, informação importante pra gente saber um pouquinho que ele tá de repouso pro jogo contra o Palmeiras. E aí, obviamente, ele deve estar 100% até lá, tá bom? Então, informação importante pro torcedor vascaíno. A outra informação pra gente saber é sobre o jogo lá no Mané Garrincha contra o Palmeiras, domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Palmeiras.
que acontece neste domingo, dia 22, no Mané Garrincha. A expectativa é de que a partida bata o recorde de público do futebol brasileiro no ano de 2024. Então, cara, vai estar completamente lotado o estádio lá no Mané Garrincha. A gente sabe, obviamente, que não vai ser mesmo aquele caldeirão que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, mas obviamente a gente tem uma torcida enorme lá em Brasília, tá? Então, pô, importante, 45 mil ingressos vendidos. Obviamente, o ingresso, como eu falei pra vocês, é dividido, é 50% pra torcida do Palmeiras, 50% pra torcida do Vasco. Mas, cara, eu acredito que a torcida do Vasco vai estar em maioria no estádio, tá? Porque a torcida do Palmeiras é mais local, é mais ali em São Paulo e tudo mais. A do Vasco é mais, pô, em todo lugar, sabe? Eu acho, na minha opinião, tá? Então, cara, eu acho que a torcida do Vasco vai estar mais presente ali em Brasília. O estádio vai estar mais lotado de vascaínos. E é um clima maneiro, né? Porque a torcida do Vasco e a do Palmeiras são amigas. Então, ali é muito bom para você levar sua família, as crianças, seu filho, sua filha, seja o que for. É um jogo maneiro ali, se levar sua avó, seu avô. É um jogo calmo, que não tem briga nem nada do tipo, tá bom? Tem informação importante pro torcedor vascaíno aí de Brasília. Alô, Brasília, tem jogo do Vascão aí domingo. Pô, fique presente lá no estádio, apoie o Vasco da Gama, que a gente vai precisar bastante, tá bom? E aí, seguindo essa informação aí de Brasília, a gente sabe que a situação do gramado em Brasília, sempre quando o Vasco joga lá, ou a Mulombada, ou o Fluminense, ou o Botafogo, seja quem for, o gramado lá nunca tá bom, nunca está no estado bom, no estado que agrade os jogadores, o torcedor, nada do tipo. Sempre tem questionamentos, sempre tem reclamações sobre o gramado do Mané Garrincha. E aí, por conta desse jogo do Vasco, vai ter jogo da seleção, jogo do Botafogo, eles reformaram o gramado lá do Mané Garrincha. Então, provavelmente, né, o gramado do Mané Garrincha para domingo, o jogo do Vasco contra o Palmeiras, vai estar em perfeito estado. Isso é um bom ponto, né? Que eles melhoraram o gramado lá pro jogo do Vasco, da seleção, do Botafogo, seja de quem for. Então tá aqui, ó. Gramado do Mané Garrincha tem reforma finalizada para jogos do Vasco, Botafogo e seleção. Estádio tem calendário cheio nos próximos dias. Então tá aqui, a reforma do gramado do Mané Garrincha foi finalizada e o estádio está pronto para voltar a receber partidas nos próximos dias. A arena passou pela primeira troca de gramado desde a reinauguração do estádio em 2013, visando a disputa da Copa do Mundo 2014. Cara, olha o quanto tempo que não tem uma reforma ali no gramado de Brasília, né? Não tem tantos jogos de time grande lá em Brasília, e aí acaba que o estádio fica um pouco de lado, infelizmente. Mas, pô, importante esse ponto aí pra gente saber. Segundo a CBF, 22 carretas foram do Rio de Janeiro a Brasília com 8 mil de grama pronta para no fim de agosto, com o objetivo da realização da mudança completa do gramado, já bastante desgastado e alvo de crítica de jogadores com o passar do tempo. Com o campo novo, o Mané Garrincha está com a agenda cheia para os próximos dias. Já em setembro, o Vasco enfrenta o Palmeiras no dia 22, às 16 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo pega o Grêmio no dia seguinte, no dia 28, no próximo final de semana, no caso, contra o Grêmio, pela 28ª rodada da competição. E aí tem jogo da seleção brasileira também, lá nesse estádio, no dia 15 de outubro. Então, importante pra gente saber aí das eliminatórias, que o gramado, pelo menos no Mané Garrincha, vai estar em bom estado. A outra informação pra gente comentar um pouquinho sobre aquele possível transfer ban do Marcelo Santana, que ele acabou falando em uma coletiva, uma entrevista, não lembro o que era, de 2 jogadores que a gente podia sofrer em 2025. Então tá aqui, ó. Possível transfer ban do Vasco, citado por Marcelo Santana recentemente, seria referente às transferências de Puma e Paulinho. O scout do Vasco, o transfer ban citado por Marcelo Santana na coletiva relacionado às compras de Puma Rodrigues e Paulinho. Segundo o jornalista Rafael Zarco, podemos ter problemas de verbas no primeiro trimestre do ano que vem devido ao falido Carioquinha. Então tá aqui, ó. A situação financeira está longe de ser tranquila e o início de 2025 é preocupante quando se somam as possibilidades de transfer ban da FIFA por não pagamento de Puma Rodrigues e Paulinho e ainda a escassez de recursos do primeiro trimestre com o Campeonato Carioca. Mas a diretoria vascaína busca equilibrar as contas
com algumas antecipações. Uma delas foi o recebimento da parcela de pouco de 40 milhões da venda de Marlon Gomes. Outra é a verba garantida pelo avanço na Copa do Brasil, somados os valores recebidos pelo Vasco até as semifinais pela primeira vez em 13 anos. O clube já embolsou 22,85 milhões de reais com a participação na competição nacional de 2024. Então, informação importante para o torcedor vascaíno aí ficar sabendo, né? Sobre esse possível transfer ban do Vasco, que ano que vem, ali no início do ano, vai ser bastante complicado essa questão de dinheiro. Obviamente, depende muito desse ano. Vai que a gente é campeão de uma Copa do Brasil, ajudaria muito, muito, muito pro ano que vem, né? E aí a gente garantindo vaga na Libertadores, vai ganhar dinheiro da Libertadores, passar de fase, Copa do Brasil novamente. E aí, enfim, 2025 tem tudo pra ser um ano maneiro pro Vasco, pro torcedor vascaíno, pra gente criar uma expectativa, tá bom? Então, cara, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo na livezinha no videozinho de hoje, sempre confundo com a live. Então, cara, muito obrigado de verdade. Hoje tem livezinha de tarde aí, comentando um pouquinho com vocês sobre as notícias, trazendo, conversando um pouquinho, batendo papo com você, torcedor vascaíno, tá bom? É mais ou menos isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso canal de coração, tá bom? Beijo no coração de todos, um abraço, fiquem com Deus.